Olá, seja muito bem-vindo. Recordo mais uma vez, este canal foi pensado para você que sente a necessidade de robustecer a sua autonomia online para poder estudar, trabalhar, rezar, enfim, viver melhor na emergente era da cultura digital. Antes de abordar os 7 novos paradigmas comunicativos das redes digitais, pergunto: você moraria serenamente em uma casa na qual desconhece os pilares ou as bases que a sustentam? E o que mudaria na sua vida se você conhecesse com detalhes os pilares da sua casa e percebesse que, de fato, ela foi construída sobre bases seguras? Viveria e dormiria nessa casa com mais segurança? Pois bem, nós moramos boa parte do nosso tempo sob o teto da casa chamada internet. Hoje, dando continuidade às reflexões dos últimos vídeos, o nosso foco são os paradigmas comunicativos das redes digitais, ou seja, os pilares que sustentam essa casa. Resumidamente, apresento os 7 novos paradigmas que sustentam a infosfera comunicacional na internet. O principal livro que guia essa minha fala é o Culturas Digitais, do autor argentino, naturalizado na Espanha, o professor José Luiz Orihuela. A primeira grande mudança paradigmática em curso é a mudança da audiência de massa à personalização da comunicação. Antes das redes digitais, milhares ou milhões de espectadores assistiam à TV, escutavam o rádio, liam o jornal impresso ou a revista de forma passiva. Grande parte da audiência engolia silenciosamente tudo que consumia. A mídia de massa era mão única, semelhante a uma divindade que se comunicava com o seu povo por meio das forças naturais, de cima para baixo. A gente ouvia aquela voz vinda da TV, do rádio, do jornal ou livro impresso e pronto. Os temas mais quentes, aqueles que gravávamos na memória, partilhávamos com amigos e familiares nas rodas de conversas que existiam nas calçadas das nossas casas, nas praças ou mesa de bar. Porém, toda conversa morria ali na mesa do bar ou na calçada do vizinho. Ou seja, é bem diferente das conversas que rolam nos grupos de Zap, do Face, do Clubhouse, do TikTok ou qualquer outra rede social que tem o poder de interagir diretamente com o interlocutor da mensagem recebida. Além, é claro, dessa conversa poder ecoar para milhares ou milhões de pessoas nos 4 cantos do planeta. Pesquisadores como Manuel Castel, Scolari, Máximo de Felice e outros defendem que, pela primeira vez na história da humanidade, a revolução digital substituiu a arquitetura piramidal frontal de comunicação e informação por arquiteturas ou interfaces reticulares, interativas e mais descentralizadas. Os autores americanos do livro Quem Está no Comando são mais ousados ao afirmar, entre aspas, a descentralização ficou adormecida por milhares de anos. Porém, o advento da internet liberou sua força, derrubando negócios tradicionais, alterando indústrias inteiras, afetando a maneira de nos relacionarmos uns com os outros e influenciando a política mundial. Fecha aspas. Portanto, hoje vivemos a progressiva desmassificação da audiência através da personalização dos serviços e produtos. Mais do que um modelo narrowcasting de comunicação, com segmentos de perfis e consumos mais ou menos semelhantes, hoje vivemos o modelo de pointcasting, ou seja, um modelo de comunicação feito sob medida para cada pessoa, buscando corresponder de forma personalizada com o perfil ideológico e de consumo
de cada usuário. A segunda grande mudança paradigmática é aquela da comunicação monomídia para a comunicação multimídia. Vivemos a era da convergência midiática. Antes da internet, cada mídia tinha um ecossistema comunicacional próprio. O rádio tinha sua infraestrutura própria, a TV, idem. O jornal impresso, o cinema, o livro e assim sucessivamente. Com o digital, todos esses canais midiáticos cabem na palma da nossa mão. Rádio, TV, cinema, livro, jornal, revista, imagem, gráficos, tudo está integrado em plataformas digitais. E aqui de cara percebemos uma falta de clareza nas identidades de cada mídia. Se antes cada comunicador ocupava um lugar diferente, com perfis insubstituíveis, hoje os perfis estão misturados, ocupando a mesma sala de produção e consumo de infoprodutos, ou seja, produtos informacionais. Todavia, um elemento que salta aos nossos olhos com a convergência midiática é o da complementaridade das mídias e não a substituição das mesmas. Ou seja, a chegada das redes digitais não eliminou as mídias tradicionais, como rádio, TV, cinema, etc., mas as ressignificam, garantindo a cada mídia o seu lugar com uma nova interface dentro da grande ecologia midiática digital. Terceira mudança paradigmática da comunicação informacional periódica para a comunicação em tempo real. As mídias de massa, como jornal impresso, revistas, TV, rádio, informavam num raio espaço-temporal periódico e limitado. Até mesmo aqueles canais radiofônicos e televisivos com transmissão ao vivo 24 horas não conseguiam transmitir o ocorrido no momento do fato. Chegavam sempre minutos ou horas depois. Hoje, com as redes digitais, Twitter, WhatsApp, Instagram, Facebook, o monitoramento de qualquer fato ocorrido em qualquer lugar do mundo é compartilhado em segundos. E aqui está uma das causas do aumento exponencial de notícias falsas, o aumento daquilo que chamamos de fake news. Quanto mais rapidez em compartilhar algo, maior o risco de erro, maior o risco de compartilhar um fato ou uma opinião infundados, sem revelar com clareza aquilo que realmente desejamos comunicar. Quarta mudança paradigmática: da era da escassez de canais midiáticos à era da abundância. Antes do digital, não somente havia poucos canais midiáticos, como também estes canais tinham espaços limitados para produzir e transmitir informações. Tudo era muito caro. Além de pagar caro um jornalista, tinha que equipá-lo com gravador, câmera, microfone e depois uma enorme sala de edição com aparelhos gigantes e de alto custo. Se antes o jornalista precisava de um carro para transportar seus equipamentos de trabalho e precisava depois de uma sala equipada para editar sua produção jornalística, hoje com o digital ele pode carregar tudo isso no bolso da sua camisa e com uma qualidade técnica 1000 vezes mais potente que as máquinas analógicas ou as máquinas pré-digital. Além da abundância de canais, hoje todo jornalista ou toda pessoa que possui um celular conectado consegue compartilhar informação em tempo real de qualquer lugar e em escala global. Se antes o rádio ou a TV tinham limitação geográfica, atingiam um certo raio de audiência, hoje, com o digital, o céu é o limite. E aqui alerta o professor americano Clay Shirky. Na era da abundância informacional, o maior desafio é desenvolver as competências para filtrar as informações verdadeiras das falsas
e saber escolher entre tantas fontes informacionais aquelas que realmente fazem sentido para os nossos objetivos. Quinta mudança paradigmática: da intermediação para a reintermediação dos meios de comunicação. O autor Orihuela e outros pesquisadores falam de desintermediação dos meios. Eu prefiro chamar de reintermediação, porque também na era digital continua havendo as mediações. A grande diferença é que elas não são mais privilégios dos profissionais da comunicação. Com as redes digitais, todos nós somos potencialmente jornalistas comunicadores, os cidadãos jornalistas. Estamos a todo momento noticiando fatos, opiniões, acontecimentos diversos. Se antes, para um fato ser noticiado em um canal midiático, numa TV, jornal, rádio, passava pela autorização de um editor, hoje, com o digital, todo mundo compartilha diretamente, sem pedir permissão a nenhum porteiro. Antes do digital, a famosa break news, ou quando ouvíamos a vinheta do plantão da Globo, a gente se arrepiava de medo porque algo extraordinário aconteceu. Hoje, a vinheta não causa nenhuma emoção, não arrepia mais ninguém porque o tweet e os próprios grupos de WhatsApp, ou seja, toda pessoa possui seus canais de comunicação e divulga em tempo real aquilo que lhe interessa. Sexta mudança paradigmática: a da comunicação unidirecional para a comunicação interativa. Diferente das mídias de massa pré-internet, as mídias digitais se transformaram em espaços comunitários de conversação entre os seus pares. Em contraste com o modelo comunicativo linear das mídias tradicionais, essa interatividade acontece graças às características das plataformas hipertextuais, descentralizadas e bilaterais. Nelas, tudo é fragmentado, não existe uma linearidade comunicativa. Como ressalta Scolari no seu livro Cultura Snack, estamos saindo da cultura líquida, aquela que pede uma lógica sequencial, traçando um percurso do ponto A para o ponto B. Em vez agora, com a massificação das redes digitais, estamos entrando na era gasosa, onde a realidade é feita de pequenos fragmentos, pequenos textos. A realidade é feita de wikis, de gotas, semelhante às gotas que este canal solta por aqui. E atenção, ainda estamos ensaiando esse mundo interativo, hipertextual e dinâmico nas redes digitais. Por exemplo, a tecnologia metaverso, você certamente já ouviu falar essa palavra, que tornar-se-á escalável e popular nos próximos anos, revelará o outro lado imersivo, lúdico e muito, mas muito mais interativo e colaborativo da cultura online, da cultura digital. Por último, sétima mudança paradigmática, aquela da era da informação para a era do conhecimento. Na era da infodemia ou da superabundância informacional, transformar dados informacionais em conhecimento é o que há de mais urgente na emergente cultura digital. Por isso, o termo curadoria digital ou mediador de conteúdo ocupam sempre mais espaço em nossas narrativas. Antes da internet, bem ou mal, o cidadão recebia a informação filtrada, passava pelo crivo dos editores das corporações midiáticas. Havia um comando e um controle do que podia e do que não podia ser publicado. Lógico, com o poder centralizado, prevalecia a voz da elite cultural que manipulava tudo, inclusive o acesso à informação. O paradoxo causado pela internet foi a
quebra do comando e controle do acesso à informação, permitindo o poder de voz a toda pessoa conectada. Em meio a esse cenário anárquico e complexo, cabe ao comunicador profissional, ao professor, ao jornalista, ao padre ou ao cidadão alternativo, transformar informação em conhecimento, pescando no oceano obscuro da internet aquilo que realmente importa para a construção da cidadania digital. Portanto, para guardarmos na memória os 7 paradigmas comunicativos, enumeremos aqui. Primeiro, a mudança da audiência de massa à personalização da comunicação. O segundo, da comunicação monomídia à comunicação multimídia. Terceiro paradigma, da comunicação informacional periódica para a comunicação em tempo real. Quarto, da era da escassez de canais midiáticos à era da abundância. Quinto paradigma, da intermediação à reintermediação dos meios de comunicação. Sexto, da comunicação unidirecional à comunicação interativa. E último paradigma, da era da informação para a era do conhecimento. E aí, qual dos 7 paradigmas comunicativos você mais se identifica? Eles conseguem interpretar parte das novas interfaces comunicacionais das redes digitais? Agradeço de coração sua presença aqui conosco. Curta este vídeo, compartilhe para os seus amigos e não se esqueça de se inscrever no Gotas de Autonomia Online. Muitíssimo obrigado e até a próxima.